Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro, o segundo dia dos 10 dias de oração. Estou muito feliz porque você está aí junto conosco. Se você não teve a possibilidade de poder acompanhar o programa de ontem, ele está disponível. Você pode dar uma olhada aí no nosso canal, no YouTube, que você vai ter a possibilidade de poder ver aí o tema número 1. E agora, hoje, nós teremos a possibilidade de dar continuidade a isso. Antes ainda, entretanto, eu gostaria de poder fazer menção do programa de oração que está acontecendo todos os dias às 6 da manhã, das 6 às 6h30. Tem sido uma bênção. Tenho recebido muitas pessoas que têm enviado pedidos de oração para que a gente esteja orando, e todos, como igreja, vamos estar orando por eles, sim. Se você tem uma bênção especial que você está buscando da parte do Senhor, vamos colocar isso no grupo de oração, vamos estar orando junto, vamos estar clamando a Deus. Quem sabe não vai ser nesse período que você vai ter a possibilidade de poder ver o teu cônjuge se entregando a Jesus. Quem sabe não vai ser nesse período que você vai ter a possibilidade de poder ver aquele filho que está perdido, está longe dos caminhos do Senhor, retornando para Cristo. Quem sabe aquela bênção, aquela cura, aquela restauração que você está buscando, quem sabe não vai ser agora. Vamos buscar a presença do Senhor Deus. Existe poder na oração, eu creio nisso de forma infantil. Mas quero desafiá-lo a experimentar na tua própria história os benefícios da oração. O nosso segundo tema hoje tem a ver com a questão da resposta à oração. Nós podemos orar sabendo que o Senhor Deus responde às orações. É bem verdade que Ele nem sempre responde no nosso tempo, mas Ele sempre responde. E hoje eu queria olhar, nós estamos analisando no Evangelho de Lucas, a questão da oração, como é que ela aparece. E é um relato que vai aparecer aqui no capítulo 1 de Lucas. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia para poder acompanhar aí o texto. Nós vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Esse é um texto bem conhecido, mas nós vamos tirar daqui algumas lições preciosas. O texto diz assim pra gente, versículo 5. No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Eu quero que você repita comigo essa frase. O povo todo estava orando do lado de fora. Mais uma vez. O povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o seu povo ao Senhor, o seu Deus, e ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Só até aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor agora fale conosco de maneira bem clara, para podermos compreender aquilo que é a Tua vontade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando o assunto é oração, nós precisamos compreender que nem sempre a resposta das nossas orações virá do jeito que nós queremos. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza. Se seguirmos os pré-requisitos que a Bíblia nos mostra sobre as condições para que as nossas orações sejam atendidas, nós podemos ter a plena certeza de que nós receberemos a resposta do nosso pedido a Deus. É bem verdade que às vezes nós pedimos mal, não recebemos porque pedimos mal. Se Deus tivesse respondido positivamente, por exemplo, a todas as orações que você fez, quando você olha para trás e diz, puxa, eu orei tanto por aquilo, imagina se Deus tivesse dito, ia ser uma tragédia na minha vida.
Eu, pelo menos, sou capaz de poder visualizar algumas coisas que eu pedi a Deus durante um tempo e que hoje eu digo, Senhor, obrigado por não ter dado. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua soberania, ele guarda para si mesmo a possibilidade de poder responder positivamente ou negativamente. Mas o que podemos saber é que tudo aquilo que o Senhor Deus nos der vai ser para o nosso bem. Às vezes, a resposta é positiva. A coisa mais linda que poderia acontecer na nossa perspectiva é você orar agora e você abrir os olhos e Deus já está respondendo a tua oração. Isso é fantástico. Mas você concorda comigo que é provável que você tenha algum tipo de história como essa? Você orou e Deus respondeu logo na sequência. Mas você concorda comigo que na maior parte das vezes não é bem assim que acontece? Às vezes nós oramos, um longo período de silêncio às vezes acaba acontecendo, até que em determinado momento vem a resposta do Senhor. Na maior parte das vezes é assim que acontece, quando nós perseveramos em oração. Nós vamos falar durante essa temporada que estamos estudando aí sobre a oração no Evangelho de Lucas, sobre a importância da perseverança. Eu estou aqui lançando vários temas que a gente vai desdobrar durante essa mesma campanha, ok? Mas há um detalhe que a gente precisa compreender aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Zacarias. Olha essa família. Era uma família que é descrita por Lucas como uma família que era temente a Deus, uma família que servia ao Senhor, uma família que guardava os mandamentos de Deus. Era uma família irrepreensível. Ele era sacerdote. Ela era da família de Arão. Não apenas da tribo de Levi, mas também descendente de Arão. Zacarias e Isabel. Um casal de pessoas piedosas, amantes do Senhor Deus, buscavam o Senhor, acreditavam no Senhor, compreendiam o tempo em que eles estavam vivendo. Aliás, Zacarias e Isabel têm muito a ver com a gente hoje. Porque eles estavam vivendo num tempo de cumprimento de profecias. As profecias relacionadas ao tempo da chegada do Messias estavam para se cumprir naquela época. Zacarias conhecia muito bem a profecia, Isabel também, a sua esposa. E eles oravam para que a vontade de Deus pudesse acontecer e que o Messias viesse no seu tempo, na sua geração, para que eles tivessem a possibilidade de ver as profecias se cumprindo na chegada do Messias. Flávio José vai mencionar que Zacarias e Isabel não eram apenas uma exclusividade em relação a pessoas que estavam orando pela chegada do Messias. Havia uma expectativa muito grande, principalmente por causa da profecia das 70 semanas de Daniel, que colocava a data na época da chegada do Messias. A profecia das 70 semanas é uma das profecias mais incríveis sobre a questão do tempo da chegada do Messias. Não é à toa que, agora sim eu menciono aquilo que Flávio Josefo diz. Flávio Josefo, historiador judeu, vai mencionar que nos dias de Jesus Cristo apareceram mais de 200 indivíduos se autoproclamando o Messias. Foi uma verdadeira confusão naquele tempo. Porque, ao mesmo tempo em que Deus está para poder cumprir a sua profecia, não se esqueça que o diabo é um profundo estudioso da palavra de Deus. Não para poder seguir os seus princípios, mas para tentar impedir que a profecia se cumpra. E para tentar confundir as pessoas, era Jesus e mais 199 Messias no mesmo tempo, na mesma época. Você pode compreender o que estava para acontecer? Zacarias e sua esposa estão orando por isso. Mas existe um pedido especial, particular, no coração desse casal. Existe alguma coisa errada da gente buscar um pedido especial, da gente ter uma razão especial pela qual nós gostaríamos que Deus respondesse? Claro que não. Todos nós temos razões especiais pelas quais nós oramos. Existe alguma coisa errada de você orar por um emprego melhor, pela resolução de um conflito familiar, para que o casamento fique melhor, por um filho, por uma filha, para que você tenha uma condição financeira melhor para poder comprar uma casa, um carro. Existe alguma coisa de errada de orar por essas coisas? Claro que não. Não há nada de errado. E o Senhor Deus deixou claro que nós devemos orar a Deus e pedir a Ele para que essas coisas aconteçam ou não, dependendo da vontade dEle. Mas devemos pedir ao Senhor Deus. Esse casal tinha um sonho. Eles queriam ter um filho. Mas qual era o problema? Apesar deles serem profundamente religiosos, o Zacarias era sacerdote, portanto pastor em Israel, a esposa temente a Deus, da linhagem de Arão, ambos guardadores dos mandamentos de Deus,
pessoas que tinham um respaldo da própria comunidade, que a comunidade via neles uma família que buscava a presença do Senhor Deus, mas ainda assim, o pedido que eles tanto fizeram ao Senhor, parece que pior do que receber um não, é você receber o silêncio como resposta. E às vezes o silêncio quase que enlouquece. O silêncio em relação a um pedido que fazemos a Deus, às vezes, ele pode se estender por anos, como foi o caso desse casal. E a pior coisa que pode acontecer é esse silêncio. Às vezes é até melhor a gente receber um não, porque você já desencana. Mas o silêncio pressupõe que você tem que esperar um pouco. Que a resposta não é um sonoro não, mas um espere um pouco. E Zacarias e a sua esposa oraram durante muito tempo. Não sabemos por quanto tempo eles oraram. A Bíblia não fala a respeito do assunto, ok? Mas eu imagino que naquela época, o Zacarias e a Isabel já não estavam orando mais. Por quê? Pelo menos por esse assunto. Porque ambos já eram velhos. Lucas vai deixar claro isso. Eles já tinham uma idade avançada. Os dois. Então agora veja, para que a Isabel ficasse grávida, haveria um milagre duplo, porque precisaria de um milagre tanto na Isabel quanto também no Zacarias. Ambos eram de idade muito avançada. Mas agora você para e pensa, esse quadro me chama a atenção. E eu queria que você o mantivesse bem claro diante dos seus olhos. Esse quadro aqui é fantástico. Olha o versículo 10. Chegando a hora de oferecer o incenso. Só uma pausa aqui. Quando o rei Davi organizou o sacerdócio dentro do contexto do templo, o templo ainda não existia. Mas Deus tinha deixado claro que Salomão, seu filho, iria de alguma maneira assumir a responsabilidade de poder construir o templo. Ele dividiu todas as escalas sacerdotais em 24 grupos. De forma que cada mês, de acordo com os turnos, 2 grupos tinham a possibilidade de poder se apresentar diante do Senhor. E aí cada grupo, segundo o tempo que havia sido organizado para eles, eles vinham para poder organizar todo o trabalho. Havia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde e o sacrifício contínuo durante o dia. Mas a maior responsabilidade que um sacerdote podia ter era de poder entrar dentro do templo, ir até junto do altar para poder queimar incenso diante do Senhor. Um sacerdote esperava a vida toda por uma oportunidade, mas muitos morriam sem ter essa oportunidade. Porque funcionava como? Por sorteio. E Zacarias, agora sendo já velho, provavelmente essa foi a primeira vez que ele teve a possibilidade de poder entrar dentro do templo, na presença do Senhor, para queimar incenso. Aquele era o seu dia. E olha o quadro que é pintado por Lucas. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Eu acho isso aqui fantástico, porque mostra a coletividade. Veja, esse é um tempo de cumprimento de profecias, esse tempo de Zacarias, é o tempo do cumprimento da profecia. Aquele era o momento do serviço religioso. O povo todo estava lá fora orando. Orando por quê? Porque o sacrifício já havia acontecido. O sacerdote entrava agora com um pouco do sangue do cordeiro que havia sido oferecido para poder jogar no véu. E agora ia queimar o incenso diante do Senhor. O incenso representava as orações que estavam acontecendo lá de fora. Portanto, o que está acontecendo aqui o quadro que está sendo montado para o que está para poder acontecer é o seguinte: o povo de Deus está unido orando. Eles estão clamando a Deus. É um momento de oração. Eu quero que você compreenda que quando a igreja de Deus entende a responsabilidade que cabe a nós de orar, de buscar ao Senhor e nos unimos com esse propósito, coisas espetaculares acontecem. Quando nós temos a possibilidade de ver o povo de Deus clamando ao Senhor, buscando uma resposta, existem momentos na nossa história em que nós não temos uma noção do que devemos à oração. Mas quando o povo de Deus ora, coisas sobrenaturais acontecem. Existem momentos em que a igreja de Deus esteve passando por sérias dificuldades e que a igreja parou para poder orar. Você se lembra? Olha para os evangelhos, olha para o livro de Atos. Pedro, apóstolo do Senhor, havia sido preso. No dia seguinte seria
a execução de Pedro. Mas a igreja estava reunida na casa da mãe de João Marcos, e ali eles oravam, clamavam a Deus para que o Senhor Deus tomasse as rédeas daquela situação em suas mãos. E enquanto eles oravam, o anjo do Senhor foi lá na prisão para poder libertar o Pedro. É interessante, eu gosto muito de uma citação de Ellen White, do livro O Grande Conflito, na página 525, onde ela diz assim, que o Senhor Deus, ele responde através da oração da fé, ele faz como resposta à oração da fé aquilo que ele não faria se nós não o pedíssemos assim. Existem coisas incríveis que acontecem como resposta à oração da fé, que só pode acontecer tendo como base a própria oração. A gente, quando olha para a Bíblia, a gente percebe exatamente isso. O Senhor Deus, ele nos pede, ele nos incentiva a orar. Por quê? Porque tudo funciona em cima do livre-arbítrio. Nós somos livres para poder orar ou não. Mas quando decidimos orar, nós estamos dizendo, Senhor Deus, nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. E às vezes existe aquele momento em que você tem lá o seu cônjuge que está naquela situação complicada, que não há nem desata, aquela situação difícil, e você resolve orar e coisas incríveis acontecem. Deixa eu aproveitar para poder contar para você um pouquinho da história da minha família. Meu pai é a segunda geração de adventistas na sua família. Meu avô havia aceitado a Cristo Jesus, e quase todos os filhos foram batizados. Meu pai foi um dos que não quis, quando meu avô aceitou. Meu pai, na verdade, tinha 8 anos quando meu avô foi batizado. Ele quis ser batizado, mas meu avô disse que era muito cedo para ele. E quando meu pai estava com 15, 16 anos, meu avô disse que agora ele podia. Ele disse, não, mas agora eu não quero mais. E ele não foi batizado, não se entregou a Jesus. Entrou numa vida meio complicada. No meio dessa história toda, ele conheceu a minha mãe. O relacionamento começou a ficar mais sério, eles acabaram se casando. Para que o casamento acontecesse, meu avô impôs apenas uma condição. Ele disse, olha, vocês querem apenas que eu saiba que vocês estão para se casar ou querem minha bênção? E a minha mãe prontamente disse, eu quero a sua bênção. Claro que sim, queria fazer uma média com o sogro. E meu avô disse, eu te dou a minha bênção, mas depois, daqui a 3 meses, porque primeiro eu quero estudar a Bíblia com você. E ela aceitou estudar a Bíblia com meu avô, mais por aquela questão de família mesmo ali, né? Para não ficar mal com o sogro. E naqueles 3 meses, meu avô abrindo a Bíblia diante dela, ela acabou se entregando para Cristo Jesus. Quando ela decidiu ser batizada, o meu pai, noivo dela, eles estavam para poder se casar, meu pai ficou enlouquecido e disse, eu não quero casar com uma crente. Se eu quisesse casar com uma crente, eu tinha procurado uma crente, agora você vai virar crente? E ele estava perto de poder dizer para minha mãe que era para ela escolher entre Deus e ele, quando ela, percebendo a situação, disse para ele, olha, é melhor você pensar no que você vai dizer, porque se você pedir para eu escolher entre você e Deus, a escolha vai ser muito fácil. Eu vou escolher Deus. E eles acabaram assumindo uma postura no sentido de que ela podia ser batizada, mas que nunca tocasse um assunto de religião com ele. E ela acabou sendo batizada, eles acabaram se casando, os filhos foram chegando, chegou o meu irmão, e depois, quando eu nasci, a minha mãe já estava muito preocupada porque meu pai tinha uma vida completamente desregrada, longe do caminho do Senhor Deus, e naqueles anos que haviam antecedido ao meu nascimento, 10 anos, quase 11 anos de casamento dos dois, ela havia tentado de tudo, havia tentado desde chantagem emocional, briga, cobrança, nada funcionava. Até que ela estava, um dia ela pegou os filhos e estava para poder ir embora, passou na casa da avó dela, a avó dela não era cristã, aliás se autodenominava uma pessoa que não cria em absolutamente nada sobrenatural, mas ela disse, é uma pena, sabe, você está saindo de casa agora, porque você sempre me disse que esse teu Deus é muito poderoso. E esse teu Deus não conseguiu transformar o coração do teu marido, é uma pena. Minha mãe disse que ficou tão envergonhada com aquela situação que voltou para casa. Voltou para casa e começou um processo de oração. Ela conclamou todas as pessoas que ela conhecia e que eram pessoas da sua confiança para poderem orar pelo marido. E em 3 meses ela começou um processo de oração, de clamor por ele.
orando e dizendo: Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para o meu marido, então toca no coração dele. Eu tentei de tudo, mas não deu certo. E quando ele chegava em casa, sempre havia uma discussão, depois que ele estava jogando futebol e chegava tarde, etc e tal. E quando ele chegava, ao invés dela brigar, ela dizia: eu vou preparar uma comida para você. Você está bem? E ele só olhava para ela e dizia: eu pergunto, você está bem? Porque a reação não está combinando com a pessoa. E o fato é que exatamente 3 meses depois que esse processo de oração pelo meu pai começou a acontecer, num sábado de manhã ela está se organizando para poder ir para a igreja com os filhos, quando ele diz: prepara o meu terno que eu vou com você para a igreja hoje. Ela nem tinha coragem de perguntar o quê, só preparou tudo, preparou o terno, e agora pela primeira vez a família toda foi para a igreja. Naquela manhã, enquanto a palavra de Deus estava sendo aberta, o pastor olhou para as pessoas que ali estavam e disse: Deus tem um plano para a sua vida, você pode fugir o quanto quiser, mas Ele tem um plano para você, entregue-se a Jesus. E o meu pai desabou num choro convulsivo, foi para frente e entregou-se para Jesus. A minha mãe disse que durante quase 12 anos, de 11 para 12 anos, ela brigou, ela chantageou, usou todas as armas que ela tinha e nada aconteceu. E em 3 meses de oração, o que ela mais queria acabou acontecendo. Meu pai se entregou a Jesus e tornou-se uma bênção. Meu pai foi o plantador de mais de 13 congregações, de 13 igrejas. Quando eu olho para essa história, eu vejo a resposta da oração. Portanto, aqui, esse texto que nós estamos lendo vai mencionar que a igreja de Deus estava orando. O povo de Deus estava lá no pátio, orando, clamando a Deus, buscando o Senhor. E nesse contexto, Zacarias entra para dentro do templo. Era o grande momento da sua vida, o momento que ele mais tinha esperado. E quando ele agora está queimando incenso diante do Senhor, ele olha à direita do altar, ele vê ninguém menos do que o próprio anjo Gabriel, que se apresenta. Eu quase consigo imaginar a cena. Imagina, o anjo se apresenta para ele e diz assim: prazer, eu sou o Gabriel, eu sirvo na presença de Deus Todo-Poderoso, eu trouxe um recado dele para você. Você imagina o Zacarias numa hora dessa? Eu imagino o Zacarias de boca aberta, assim: meu Deus, o que está acontecendo? E o anjo Gabriel disse uma coisa fantástica. Olha o que o anjo Gabriel vai dizer aqui, ó: suas orações foram atendidas. Olha que coisa incrível. Eu quase imagino o Zacarias naquela altura falando assim: mas quais orações? Eu quase imagino ele pensando: eu orei por tanta coisa já, mas qual oração? Ele vai dizer: a sua esposa Isabel vai ter um filho. Eu imagino o Zacarias agora com o queixo no chão, pensando: gente, mas eu orei tanto tempo por isso, agora que a gente está velho, o Senhor Deus vai fazer isso? E ele vai dizer que esse menino é um menino especial, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele desde o ventre materno. Ele já nasceria cheio do Espírito do Senhor, e que ele viria no poder de Elias, ele prepararia o caminho para a chegada do Messias. As profecias começariam a se cumprir exatamente através dele. Sabe, o que mais me chama a atenção aqui no meio disso tudo, existem muitas coisas que a gente pode tirar daqui desse texto, mas eu quero tirar daqui uma lição específica. Ela não é dar a entender que Zacarias, ele realmente tinha o sonho de poder ser pai. Mas que diante dos acontecimentos que estavam tendo lugar no país, quando ele via os romanos tomando conta de todo o país, pesadíssimos impostos, a nação sofrendo, ele compreendendo que aquele era o tempo da chegada do Messias, as suas orações tinham sido intensificadas no sentido de que o Senhor pudesse enviar o Messias. E agora, o Senhor Deus ouve a oração de Zacarias. Ele está orando pelo cumprimento das profecias, mas ao mesmo tempo ele estava orando pedindo um filho. E o Senhor Deus olha agora e diz assim: bom, eu vou responder as 2 orações de uma vez só, porque eu vou cumprir as profecias, porque antes do Messias chegar tem que vir alguém para poder preparar o caminho do Senhor, mas eu vou usar esse filho que ele tanto quer como sendo o precursor do Messias. Aquele que posteriormente foi apresentado por Cristo Jesus como o maior dos que foram nascidos de mulher. Ninguém foi maior do que ele. Ele foi um indivíduo tremendo. João Batista. Sabe, eu quero que você compreenda que a promessa do nascimento de João Batista acontece num contexto de oração. A igreja está orando do lado de fora. E o Zacarias, num espírito de oração dentro, ele está queimando incenso diante do Senhor. E a resposta de Deus vem.
Mas às vezes, nós estamos apenas buscando coisas para o nosso próprio entretenimento. É para tornar a nossa vida melhor aqui. Quando nós começamos a pedir coisas a Deus para o reino, para a expansão do reino, para que aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida seja uma realidade, então o Senhor Deus olha e diz, esse é o tipo de oração que eu gosto de responder. Sabe, eu olho para a Bíblia e percebo que o Senhor Deus tem um plano todo especial para a vida de todas as pessoas. O Senhor Deus tinha um plano eterno. O Senhor Deus tinha um plano pré-estabelecido para aquele tempo e para aquela geração. Aquele era o tempo da chegada do Messias. Matematicamente, através de Daniel, ele havia dito isso através da profecia das 70 semanas. E na hora de poder cumprir a sua profecia, o Senhor Deus olha e ele percebe um homem que está orando com o coração aberto, pronto para poder ser um companheiro de Deus, pronto para ser um associado de Deus, pronto para ser alguém que o Senhor Deus poderia usar, alguém que estava à disposição de Deus para poder ajudar no processo de cumprimento da profecia. Eu queria, sinceramente, levá-lo a pensar nesse momento em que tipo de pedidos você tem feito a Deus. Desde que começamos os 10 dias de oração, começamos ontem, mas eu sei que você já tem clamado a Deus pedindo algumas coisas. O que você está pedindo é algo que vai ser bom só para você, ou você está pedindo alguma coisa que vai ser bom para você e vai ser bom para o reino? Você tem pedido a algo, você tem clamado a Deus por algo que vai abençoar as pessoas que estão à sua volta? Hoje em dia, através da teologia da prosperidade, as pessoas têm sido induzidas a orar de forma completamente egoísta, pedindo única e exclusivamente para si mesmos. Eles devolvem o dízimo porque querem usar o dízimo como barganha para forçar Deus a abençoá-los. Eles dão as suas ofertas porque acreditam que, através da doação da oferta, ele pode coagir Deus de poder abençoá-lo. Há pouco tempo atrás, houve um líder religioso dizendo, se você der uma boa oferta e um bom dízimo, você pode colocar seu dedo no nariz de Deus e dizer a ele, agora você é obrigado a me abençoar. Que tipo de teologia esdrúxula é essa? Que faz com que Deus se torne um office boy, que vai trabalhar para aquele que é o adorador, para aquele que está orando, para poder satisfazer as suas vontades e os seus desejos? A oração é o momento em que o adorador, ele une a sua vontade à vontade de Deus. Enquanto você ora, você tem a possibilidade de poder compreender aquilo que é a vontade do Senhor, e você começa a orar de acordo com aquilo que é a vontade dele, e você submete a sua vontade à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Zacarias teve a possibilidade de ser imortalizado na história como sacerdote, que foi pai de João Batista. O indivíduo que teve o privilégio de levantar a mão do ministério sobre a cabeça de ninguém menos do que do Messias e Cristo Jesus, e de dizer, eu te batizo. Só teve um homem em toda a história que teve esse privilégio. O nome dele foi João Batista. O mesmo indivíduo que teve o privilégio de poder dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que teve a possibilidade de poder apontar Jesus Cristo como Messias, e de encaminhar para Jesus os primeiros discípulos que o seguiram. Mas tudo isso aconteceu num contexto de oração. Eu quero desafiá-lo, meu querido amigo, independente daquilo que você tem pedido a Deus. Eu quero desafiá-lo nesse momento a poder olhar para aquilo que são os pedidos que você tem feito a Deus e submeter esses pedidos à vontade do Senhor e colocá-los diante do Senhor na perspectiva do tempo em que vivemos, porque nós também estamos vivendo um tempo do cumprimento de profecias. Estamos vivendo o tempo do aparecimento de Cristo Jesus. Mais do que nunca nós estamos vendo as profecias relacionadas à vinda de Jesus Cristo acontecendo exatamente à nossa volta. E nesse tempo, nessa geração, o Senhor deseja que nós tenhamos as nossas orações dirigidas para o reino de Deus. Isso não significa que você não pode pedir para si mesmo, mas faça pedidos a Deus que irão glorificar o reino de Deus. Para que o reino de Deus seja glorificado e expandido, para que Deus tenha a possibilidade de cumprir mais facilmente as suas profecias aqui nesse mundo. Coloque seus pedidos diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser seu colaborador, eu quero ser seu parceiro. Deus olhou para Zacarias e quando disse, suas orações foram ouvidas, Zacarias, e quando o anjo começou a dizer como essas orações foram ouvidas e se cumpririam, Zacarias compreendeu que a sua oração seria respondida para que o reino de Deus pudesse ser abençoado e a vinda
de Cristo Jesus, a primeira vinda de Cristo Jesus fosse preparada através do seu Filho, que era o resultado daquilo que eram as orações que ele tinha feito. Eu quero te desafiar a orar a Deus da mesma maneira, dizendo: Senhor, me use nesse tempo, me use nessa geração. Você está pedindo a Deus para que Ele te dê um melhor emprego, para que Ele lide com o seu casamento, então encontre um jeito de poder orar a Deus pedindo a mesma coisa, mas para que isso se transforme numa bênção para o reino dele, para que Ele possa usar aquilo que Ele vai fazer em algo que seja bom para a igreja, que seja bom para a sociedade, que prepare o caminho para a vinda do Senhor. E você vai ter a possibilidade de, até o final desses 10 dias de oração, de ver a resposta do Senhor acontecendo na sua vida. Eu quero orar nesse momento, colocando diante do Senhor aquilo que são os seus pedidos. Mas, acima de tudo, pedindo para que a resposta desses pedidos que você está fazendo, que possam ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque através dela nós temos a possibilidade de entender que o Senhor quer responder positivamente às nossas orações. Dê-nos sabedoria para podermos pedir de acordo com a Tua vontade. O que esse meu amigo, meu irmão está nesse momento pedindo a Ti, que possa ser respondido não apenas para que a alegria encha o seu coração, mas que através dessa resposta o seu reino possa ser expandido, o seu nome possa ser glorificado e a vida de Cristo Jesus apressada. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter permanecido conosco até agora. Não se esqueça que amanhã nós temos um outro encontro. Às 6 da manhã nós vamos ter o nosso encontro especial de oração e depois, a partir das 9h30, nós teremos o culto, a escola sabatina e o culto, onde nós vamos trabalhar mais um tema sobre a resposta às orações. Eu espero por você amanhã.